Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo momento que aqui estamos tendo de louvor e adoração, que nós trouxemos, Senhor, nosso coração aberto a aprender de Ti e pronto a Te dar o nosso louvor, pronto a Te expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos que nesse momento Teu Santo Espírito possa nos iluminar a mente para compreendermos que esse texto pode nos auxiliar na nossa vida cristã, enquanto o Senhor quer passar a voz através de Ele. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta nesse mesmo texto, porque Deus não forçará. Meus irmãos, esse salmo reflete aqui uma circunstância histórica, verdadeira, genuína. Esse salmo é a oração de Moisés, a oração que ele fez enquanto estava no deserto de Porto. Salmo único atribuído a esse grande homem de Deus. Ele vai conter 3 estrofes e a gente vai seguir nesse mesmo caminho, em 3 pontos. Nos versículos 1 e 2 a gente vai perceber a afirmação de fé no Senhor como o seu refúgio, como o refúgio do seu povo. Dos versículos 3 a 11, nós vamos ter um lamento pela dor e o problema da existência humana. E dos versículos 12 a 17, uma série de conclusões e súplicas. Você vai dar a conclusão com pedidos ao Senhor. Então, a princípio, falando dessa afirmação de fé no Senhor como o seu terno refúgio, como o terno refúgio do seu povo, a gente olha para o versículo 1 e para o versículo 2, onde ele diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aqui o salmista vai exaltar a graça da adoção. Quem nós éramos? Pecadores, indignos, que não mereciam a salvação. Mas nós somos salvos pela graça. Mesmo sem merecer, Ele nos ama e nos salva. E como somos alcançados por essa graça, como nós percebemos essa graça, como nós nos apropriamos dessa graça, mediante a fé. A fé naquele que subiu aquele madeiro, nos substituiu e o seu sangue derramado nos justifica de todo pecado. Glória a Deus. Através desse perdão de pecados e através do sacrifício de Cristo, nós somos adotados à família de Deus. Ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. E isso nos faz agora sim ser filhos de Deus. Muitas pessoas falam assim: todos nós somos filhos de Deus. Mas filho de Deus é realmente aquele que foi adotado por Ele, através da entrega do seu próprio Filho. Esse que é o primogênito entre muitos irmãos. E o objetivo que Moisés vai ter em vista aqui é que Deus renova a graça que Ele já tinha mostrado no tempo dos patriarcas, agora para os seus filhos no tempo atual. Ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Se lá atrás Ele mostrava que era o refúgio, que era a nossa habitação, que era aquele que derramava a graça sobre nós, ainda hoje Ele continua a exibir essa graça. A intenção não é negar simplesmente que Deus demonstrara estar com os israelitas desde o tempo que eles foram libertos do Egito. Não, muito antes disso. A ideia é que os seus pais haviam experimentado a presença de Deus ao longo das eras, desde o princípio. A graça de Deus é sobre nós desde o dia em que nós pisamos sobre essa terra, até o último dia das nossas vidas, e vai ser para sempre.
Aqueles que vieram antes de nós experimentaram da graça de Deus. Os que vão vir depois de nós vão experimentar da graça de Deus também. E agora ele vai declarar como eles tinham sido sempre peregrinos, andarilhos. Ele declara que Deus era para eles um lugar de habitação. Eles andavam pelo deserto, eles saíam de um ponto a outro, eram guiados por aquela coluna de fogo, pelas nuvens que faziam com que eles enxergassem durante o momento da noite, com que eles estivessem também sendo guiados durante o dia. Mas existe, apesar desse momento como nômades, como peregrinos do deserto, existia dentro deles a percepção de que o Senhor era o seu ponto seguro, era a sua habitação, era o seu refúgio. A graça que o Senhor exibia em sustentá-los nas suas andanças, protegendo-os a sua mão enquanto eles andavam por entre nações selvagens e cruéis. Isso, eles se viam expostos a um tratamento injurioso na mão dessas nações. Essa graça é exaltada por Moisés, para mostrar que Deus é o refúgio dessa nação. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Aqueles irmãos estavam sempre vagando de um lugar para outro, em busca de abrigo, mas eles sabiam que o abrigo seguro, de fato, é o Senhor. E quando ele fala que é de eternidade a eternidade, de geração a geração, quando ele diz, antes que os montes nascessem, tu formaste da terra e do mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, ele reconhece. Por que ele é o nosso refúgio de geração em geração? Por que eu sei que antes que eu estivesse aqui na terra, ele já era refúgio para os antigos e ele é refúgio para mim hoje? Por que eu sei que a sua graça era exibida aos patriarcas e é exibida a mim hoje? Porque de eternidade a eternidade ele é Deus. Aqui ele reconhece não só a grandeza de Deus, mas ele afirma a existência eterna de Deus. A obra divina da criação trouxe todo o universo à existência. A gente percebe em Gênesis 1, quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava ali. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não existia nada, nem eu nem você, nem tudo que existe hoje, mas ele já era. E é por isso que a gente entende que simplesmente Deus não existe como nós existimos, que fomos criados. Deus é. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. E isso Moisés reconhece, dizendo, antes que os montes nascessem, antes que o Senhor formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, ele é Deus. E aí um exercício bem rápido. Se você tirar 10 anos de eternidade, o que é que sobra? A eternidade. Se você tirar 1000 anos de eternidade, o que é que sobra? A eternidade. Então, não existe tempo para o Senhor. Ele não é controlado pelo relógio como a gente. Ele é eterno. E de eternidade a eternidade, ele continua sendo o mesmo Deus que mostrou a sua graça para os antigos e que mostra para as gerações de hoje. Mas nos versículos 3 a 11 ele vai lamentar um pouco pela dor e o problema da existência humana. Ele vai mostrar para a gente o quanto a gente é frágil. Por isso que ele começa mostrando Deus é grande, Deus é eterno, mas ele agora vai comparar, vai fazer essa analogia com a gente. A gente não é eterno aqui na terra, mas a gente é eterno como criação de Deus. Isso aqui é uma outra passagem. Infelizmente o pecado entrou no mundo e a gente morre. Essa nossa carne aqui vai embora. Mas nós somos chamados a crer numa viva esperança que nos indica que nós seremos eternos com Ele quando nós daqui sairmos e recebermos o nosso corpo. Glória a Deus. Então, é isso que nos faz viver durante todo esse tempo de uma maneira graciosa perante o Senhor, esperando esse dia, sabendo que tudo o que nós passamos aqui, toda dor e toda problemática da existência humana, é só por um tempo. E a gente vai ver que tempo é esse.
Versículo 3 ele diz: tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Moisés aqui faz a menção de quão frágil e passageira é a vida do homem e mostra as suas misérias. Nós somos pó. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Quantas pessoas mais jovens que nós já se foram? E se você não simplesmente por edificarmos, mas por ter a necessidade de fazer uma manutenção do mundo da sua família, vai ao cemitério, você percebe lá que todas as vezes que alguém morre, se aquele jazigo já está completo, o que acontece? Os agentes ali daquele local vão retirar da gaveta apenas ossos. E ele vai para o saio, a gaveta lá embaixo, para que outro caixão possa ser colocado naquele local, com restos mortais. E daqui a poucos anos, não vai ter mais carne, não vai ter mais cabelos, estarão novamente ossos. A gente vai se desintegrando, a gente é tão frágil que em poucos anos só resta pó. Não tem mais nada ali, mais nada mesmo. A gente veste a pessoa que vai ser enterrada com a melhor roupa possível. Geralmente alguém até diz assim: eu quero ser enterrado com esse terno, com esse vestido. Ele vai se desintegrar, porque ele vai dar debaixo da terra. Vejam como nós somos frágeis. Esse terno aqui tem uns 12 anos. Mas vai chegar um dia que eu não vou poder usá-lo mais. Por quê? Porque ele já vai estar muito gasto. Mais gasto que eu. E faz parte. Por quê? Porque tu reduzes o ser humano ao pó. É da vontade de Deus que a gente experimente essa finitude, essa fragilidade. Porque se a gente fosse nessa terra eterna, isso iria potencializar ainda mais o pensamento que a gente já tem e que a gente nunca vai saber aqui. A gente vive como se não tivesse amanhã. Como se a gente fosse passar aqui toda a eternidade. Mas é a eternidade também. Então, quando a gente experimenta essa sensação de miséria, de finitude, de limitação, a gente passa a olhar para a grandeza de Deus de outra maneira. Eu sou tão pequeno que eu preciso dele. Só eu que quero. Eu tenho muita coisa, mas à vista do que ele tem preparado para depois dessa passagem, eu não tenho nada. Eu só tenho o que de fato eu tenho nas mãos dele. Então esse relato da vida vai diminuir ainda mais a graciosa maneira com a qual Deus lida com os seus servos, adotando esses servos para que eles sejam o seu povo peculiar, o seu povo de propriedade exclusiva, como diz Pedro, para que por fim nos conduza juntos à sua herança eterna. Não importa se você vai sair dessa vida com 70 anos, se com 50, se com menos, todos seremos conduzidos à herança eterna. E isso é o maravilhoso da história. Não importa com quantos anos você deixa de existir aqui, você não deixará de existir por toda a eternidade junto ao Pai. Você não sofrerá mais a influência, a interferência do pecado e de toda essa dor que nós, enquanto seres humanos, enfrentamos. Versículo 4 diz: por 1000 anos, pois 1000 anos aos meus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Como eu falei, ele não se importa com o tempo. Ele não é controlado pelos cronômetros que a gente coloca. Ele não precisa de despertador para acordar, porque ele não dorme. Não dorme, é o guarda de Israel. Ele não é controlado por aquilo que a gente programa, por aquilo que a gente planeja, por aquilo que a gente estabelece. Daqui a 10 anos eu quero fazer isso, daqui a 5 anos eu penso em estar de determinada forma. Não. 1000 anos para ele é um dia de ontem. Uma vigília passou. O dia de ontem talvez você nem se lembre disso, porque hoje o dia foi comigo. Porque hoje o dia foi servindo ao Senhor na igreja. Talvez o que passou ontem nem faça tanta importância, nem faça tanta diferença no dia de hoje. Pois para ele, 1000 anos é exatamente como o dia de ontem, que você talvez não se lembre mais do que passou.
Ele não está sujeito ao tempo, ele é criador do tempo, ele é senhor do tempo. O conhecimento da fragilidade humana em relação ao tempo ainda faz deixar uma impressão no nosso coração, em razão de nós não erguermos os nossos olhos acima do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Apesar da gente saber que em relação ao tempo a gente é muito frágil, que a gente não tem toda a vida pela frente, como algumas pessoas às vezes olham para uma situação de um jovem morrendo e dizem: oh meu Deus, ele tinha a vida toda pela frente. Não tinha. Ali eu já estou saber disso. Mas a gente não tem a vida toda pela frente. Mas a gente esquece de erguer os olhos acima desse mundo e perceber que há um Deus que de fato tem as nossas vidas nas suas mãos. E que para Ele, de fato, há muito mais do que tudo isso que é apresentado aos nossos olhos. Algo muito mais importante e muito mais sublime. Só que a gente não consegue chegar lá. A nossa mente limitada pensa que tudo isso aqui é maravilhoso demais. E esquece que os nossos planos não deveriam ser feitos para daqui a 5, 10 anos, mas para toda uma eternidade com Ele. Viver aqui sabendo que nós somos habitantes da terra, mas cidadãos dos céus. Calvino pondera sobre isso, dizendo o seguinte: não é daí que procede a grande ignorância dos homens, ou seja, embaraçados pelo presente estado de existência, eles continuam a fazer esta vida como se fossem viver 2000 anos, só porque não elevam as suas concepções acima dos objetos visíveis. Eis a razão por que Moisés nos desperta fazendo nossas mentes voltarem-se para a eternidade de Deus. E sem tal ponderação nós não perceberemos quão depressa se esvai a nossa vida. Se você não observasse a respeito disso, quão depressa a nossa vida vai, você, em momento algum, pensaria o quão Deus é grande. Porque você olha por aqui, você tem que olhar acima desse mundo, acima das expectativas desse mundo, acima das concepções desse mundo, e perceber que você não vai viver aqui por muito tempo. Não é que você vai apressar a sua morte, ou pensar somente nela, mas você olha para cá, vivendo com o tempo, esperando o próximo trem que vai passar. E o destino final desse trem é a eternidade. Versículos 5 e 6, ele diz: tu os arrastas na torrente. São como um sono, são como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Imagine que você chega no jardim da sua casa. Ontem você plantou uma pequena folhagemzinha. E você sabia que se regasse ela bem direitinho e adubasse naquela terra, ela rapidamente floresceria. No outro dia você olha, já está começando a surgir uma pequena flor. Aquela florzinha de manhã está brilhando, está radiante, está uma lindeza só. O sol brilhando por cima dela e você dizendo que coisa maravilhosa que Deus criou. Quando chega no outro dia pela manhã, você olha para a mesma florzinha e ela já está com as suas pétalas frágeis, caindo, murchando. E você dizendo: meu Deus, como foi rápido. Algo tão belo, mas que durou tão pouco. Algo tão importante para mim na hora que eu olhei e percebi a beleza, mas algo que não durou praticamente nada. Moisés confirma aqui o que ele tinha dito antes, no versículo 4. Ou seja, os homens, enquanto peregrinam por esse mundo, eles realizam um percurso que dura apenas um momento. É só um momento. Ontem a gente era adolescente, hoje a gente já é adulto, daqui a pouco a gente é idoso. E as fases vão passando rápido. O tempo está bem mais curto. Se você observar o tempo que você tinha quando você era muito mais jovem, você parece que passava um dia assim, é uma eternidade para passar o tempo. Hoje você diz: eu não tenho tempo, porque o tempo corrido demais. Eu acordo, daqui a pouco já estou almoçando, daqui a pouco já estou jantando, já é hora de dormir, arrumo umas coisas para amanhã, outro dia de trabalho.
E é assim mesmo que as coisas estão acontecendo. Os dias estão se abreviando e a nossa capacidade de encaixar as atividades no tempo que a gente tem é bem menor. Mesmo assim, a gente não consegue perceber o quão limitado é o tempo da nossa vida. Porque a gente coloca atividades para daqui a 2, 3, 4 meses. Um ano. A gente compra até uma Bíblia de estudo e divide em 6, 7 vezes, sem saber se vai dar a Bíblia daqui para lá. A gente faz planos de comprar uma casa e vai ter que pagar em 30 anos. E a gente não sabe se ao final de todo aquele boleto a gente ainda vai estar morando debaixo dela. Ou se vai ser nossos filhos, ou nossos netos, ou alguma outra pessoa que vai comprar aquela casa. Entendo que os planos são necessários, a gente tem que se organizar, a gente tem que ter planejamento durante a vida. Mas eles não são uma finalidade em si, eles não são fim em si mesmo, se eles não estiverem alicerçados na sabedoria de Deus. É isso que Moisés vai começar a mostrar para a gente. Aqui ele não limita apenas a expressão arrastar no torrente, a calamidade de um jeito mais grave. Não precisa ser tanto assim, mas ele considera que a morte é meramente comparada a essa torrente, a um dilúvio. Porque depois que a gente passar um certo tempo, que é um tempo muito curto sobre a terra, nós seremos colocados junto e cobertos por terra. A gente vai começar a pensar, é isso mesmo, né? As pessoas desse mundo, elas dizem o seguinte: eu só tenho uma certeza nessa vida, a morte. Você já estudou alguém dizendo sobre isso, né? Nessa vida eu só tenho uma certeza que é a morte. E nós temos duas certezas: a morte e a vida eterna. Nós temos a certeza que nós temos a vida eterna depois da morte física. Por quê? Porque Ele se entregou e nos livrou da morte eterna. Essa morte primeira, que para muitos é uma morte que vai durar o resto do tempo. Mas para nós, ela significa só uma separação entre o que é transitório, passageiro, para o que é eterno. Para o que é difícil, do que é sublime. Para o que é doloroso, para o que é glorioso. É isso que nós percebemos quando olhamos esse tempo todo que nós temos aqui, que é muito curto, e depois nós seremos cobertos por terra. Essa doutrina requer meditação contínua, porque às vezes a gente tende a pensar que é terra. A gente faz coisas e a gente diz coisas como se a gente nunca fosse sair daqui. Você já percebeu isso? Muitas vezes a gente coloca coisas na cabeça como se a gente nunca fosse sair dessa terra. E a gente trabalha, e a gente se esforça, como se a gente nunca estivesse almejando os céus. Como se a gente nunca estivesse almejando estar com Deus. Embora a gente confesse que nada é mais passageiro que a nossa vida, mas logo nós somos arrebatados pelo impulso que traz para a nossa mente uma imortalidade terrena. Você não pensa muitas vezes, daqui a pouco eu vou estar com Deus. Você pensa, daqui a pouco eu vou para casa. E eu tenho isso, isso e isso para fazer. E amanhã eu tenho isso, isso e isso. Ou seja, o vislumbre da graça da eternidade é ofuscado pela ocupação com os afazeres do dia a dia, com os problemas, com as adversidades, com as necessidades do dia a dia. E a palavra diz que você deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas ansiedades, sabendo que ele vai cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Quando nós não pomos nenhum limite às nossas preocupações, é preciso que nós sejamos estimulados constantemente para que não sonhemos em viver 1000 anos em vez de um, o que é como uma sombra que rapidamente se desfaz. No versículo 7 ele vai mostrar que nós somos consumidos pela ira do Senhor e pelo teu furor conturbados. Ele faz menção aqui à ira do Senhor intencionalmente. Ele fala intencionalmente sobre isso, porque é necessário que os homens sejam tocados pelo senso da ira do Senhor, para que eles considerem com seriedade o que a experiência os constrange a reconhecer. Ou seja, que tão logo termine o
curso da sua vida eles vão desaparecer. Aí a gente começa a pensar, eu desapareci, eu morri, acabou a minha vida terrena, o que me resta? Se você de fato não foi alcançado pela palavra de Deus, se você não viveu para a inteira glória do Senhor, se você não cumpriu a finalidade de andar nessa terra de forma santa e reconhecida na sua presença, você não estará na eternidade com Ele. Não há meio termo, não há segunda chance. Agora, se você foi alcançado pela palavra de Deus, se o Espírito de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, se o Filho de Deus morreu por você e o seu sangue cobriu todos os pecados, se você tem o Espírito Santo como sendo aquele que auxilia você nesse processo de santificação dia após dia, numa busca incessante de reconhecer a sua limitação e buscar a face do Senhor na sua palavra e em oração para viver para a glória dele, certamente você estará eternamente com Ele. Aleluia. Além disso, Moisés tem em mente que o povo inteiro estava sendo punido por falta de fé nas promessas de Deus. Moisés tem em mente algo que é retratado em Números 24, 20 a 23, eu vou ler para os irmãos. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia o queneu será consumido até que a chuva leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Então, quando o povo começa a ser punido pela sua falta de fé nas promessas de Deus, ele diz: meus irmãos, nós somos consumidos pela ira do Senhor, nós somos perturbados pelo seu furor. E como não pensaremos em voltar para Ele? E como não enxergaremos que o nosso tempo é tão curto que nós devemos viver sempre ligados a Ele, sempre presos a Ele, sempre escravos da sua vontade? E com fé em todas as suas promessas, porque aquele que promete, de fato, cumpre. É fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E ele diz no versículo 8: puseste as nossas iniquidades diante de ti, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Para demonstrar que, por meio dessa queixa, longe de estar, de pretender murmurar contra Deus, Moisés vai afirmar que a ira divina, por mais terrível que tenha sido ela, é justa. Ele põe diante do seu rosto todas as nossas iniquidades. E ele também olha para os nossos pecados ocultos. Há sempre aquela figura de alguém que olha para o lado esquerdo, não percebe ninguém. Olha para o lado direito, não percebe ninguém. Olha para frente, tudo limpo. Olha para trás, ninguém está olhando. E se sente tranquilo em pecar. E se sente tranquilo em fazer o que não deve. Mas aqui ele diz: puseste as nossas iniquidades diante de ti. Ele sabe que nós fizemos a olhos vistos. Mas ele também diz que ele lança luz. E sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. O que ninguém sabe, o que ninguém viu, o que ninguém imagina, mas que nós fizemos. Ele sabe, ele viu, ele conhece. E por mais terrível que seja a sua ira por conta desses pecados, ela é justa. Por quê? Porque a gente provoca a sua ira com as nossas iniquidades. E nós, meus irmãos, só seremos conduzidos ao conserto se for mostrar diante de nós tudo aquilo que temos feito. As pessoas que cometem pecados, como por exemplo a inveja, o ódio, e acreditam que podem escondê-los, mas diante de Deus não existe segredo. O que é que diz aqui no versículo 13 de Hebreus 4? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando tudo isso aqui terminar, você vai prestar contas da sua vida a Deus. E você não poderá dizer, Senhor, eu fiz isso. Porque Ele sabe dos seus pecados ocultos. Ele está, diante dele estão todas as nossas iniquidades. Mas sabe o que é melhor? É que se nós estamos escondidos em Cristo, se nós somos de fato pessoas regeneradas e justificadas pelo sangue de Cristo, ao invés de olhar para as nossas iniquidades, naquele grande dia Ele olhará para os méritos de Cristo. E nós poderemos entrar no gozo do nosso Senhor. Versículo 9, ele diz: todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. O pecado transforma a vida numa miséria sem trégua. Se você conhece alguém ou você mesmo tem vivido na prática do pecado, você vai saber que a sua vida não tem trégua. É miséria em cima de miséria, desgraça em cima de desgraça. E se era essa a sua vida antes de ser encontrado pelo Senhor, você vai se lembrar quão difícil é. Porque não há nada que dure para sempre, não há crime perfeito. Uma hora a casa cai. Uma hora você vai ter as consequências do seu pecado. Nós, enquanto servos do Senhor, recebemos as consequências dos nossos atos, mas quem paga por eles é Cristo na cruz. Então aqui ninguém pode dizer, eu estou pagando meus pecados. Ele paga. Mas o que você faz de errado, as consequências vêm naturalmente. Agora imagine aqueles que não se entregaram ao Senhor. Eles pagarão pelos seus pecados. E pagarão eternamente. E certamente essa vida deles vai ser uma miséria sem trégua. Porque para onde eles vão, o fogo não se apaga. Não há trégua. Eles vão estar no local onde eles terão transtorno o tempo todo. Então Moisés amplifica aquilo que ele disse anteriormente em relação ao rigor da ira de Deus e o seu exame em cada caso no qual ele põe o pecado. Ele vai dizer que esse terror de Deus aplica em seu povo não só por um breve tempo, mas ele se estende sem interrupção até a morte. Ele diz: todos os dias, todos os nossos dias se passam na tua ira. Todos. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. É pouco tempo? É. Mas o tempo que durar, se nós estivermos pecando, nós seremos punidos. Para quê? Por que nós somos disciplinados pelo Senhor? Porque os nossos dias se passam na ira do Senhor. Porque Ele quer que o seu povo sirva com integridade e com fidelidade. Se Ele nos disciplina é porque nós somos filhos. Se Ele nos corrige é porque Ele nos ama. Isso deve ser um tipo de gratidão por cada um de nós. Mas ele vai falar agora então desse tempo. Que tempo é esse que a gente tem, que é tão curto? Que é tão doloroso a gente passar por esse tempo. Que apesar de que a gente passa na ira do Senhor, ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é para ser infame, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Para uma pessoa jovem, 70 anos parece muito tempo. Alguém que tem menos de 30 anos vai dizer: vai demorar bastante para chegar a 70 anos. De fato, eu já estou no meio para frente dos 70 anos. Vou fazer 37 agora, esse mês de dezembro. Então eu já eu subi a madeira, agora eu estou começando a descer. E é natural que a gente passe por todo esse tempo. E por mais que a gente ainda diga: tanto tempo, mais de 30 anos para eu chegar em 70, eu não sei se chego em 70. Porque são grandes as provações que nós passamos. A nossa saúde vai ser debilitada. Os tempos em que a gente vive vão se tornando mais difíceis. E a gente vai percebendo que nem sempre é tão bom ser tão longevo assim. A gente acha bonito, é lindo e maravilhoso quando alguém chega a 90 anos, por exemplo. A
A gente olha para aquela cabecinha branca, aquela senhorinha, aquele senhorzinho, diz assim, que coisa linda, Jesus preservou 90 anos. E a gente faz aquela festa, que deve fazer mesmo. Mas a gente não sabe o que aqueles olhos viram durante 90 anos. A gente não sabe o que aqueles ouvidos tiveram que ouvir durante 90 anos. A gente não sabe o que aquela mente teve que processar, teve que aguentar de informações durante esses 90 anos, nem sempre se agradando dessas coisas. E hoje a gente tem visto e ouvido muita coisa das quais a gente não se agrada. Imagina isso. Eu não sei se viver 90 anos é essa bênção toda no mundo inteiro. Eu não espero viver 90 anos, eu espero viver todos os dias que Deus determinou para mim. Se for 90, glória a Deus, que Ele me sustente até lá. Que Ele preserve o meu coração para que Ele não peque contra Ele. E não venha desvalorizar toda essa longevidade que Ele me presenteia. Mas, diante da eternidade de Deus, no retrospecto humano, 70 anos é nada. Eu falei aqui, se eu tirar 10 anos da eternidade, só por quê? Eternidade. Se eu tirar 70 anos, só para a eternidade. A gente, com 70 anos de vida aqui, não viveu nada. Perto do que vai viver durante toda a eternidade. Então eu não posso perder de vista o que me espera, que é tão grande, é tão inimaginável, é tão fora da minha mente limitada, por conta de um pedaço pequeno de tempo. Não posso prejudicar toda a eternidade com Deus por conta dos prazeres instantâneos, momentâneos. Eu não posso viver aqui como se isso aqui não fosse acabar. O sentido aqui consiste que antes de os homens se declinarem e chegarem à velhice, já na própria flor da juventude, eles se veem envoltos em muitas tribulações. Eles não conseguem escapar das preocupações, das canseiras, das angústias, dos temores, das tristezas, das inconveniências e das ansiedades que são normais na vida humana. Você passa por tudo isso, todos os dias da sua vida. Você deve olhar talvez para quem está perto de você e dizer assim, estou muito preocupado, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus do céu, deixei coisas de trabalho na sexta-feira, amanhã eu vou ter que retomar tudo. Eu mesmo deixei coisas na sexta-feira, e amanhã eu vou ter que retomar, porque não deu tempo de terminar tudo. Então eu já começo o dia pensando naquilo que eu deixei na outra semana. Preocupação, ansiedade. Mas eu já começo cansado, porque eu não paro, a minha mente não para. Eu saio do ambiente, mas a minha mente fica ali pensando naquilo que eu deixei, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que terminar. É o tempo todo a gente pensando no que vai fazer, no que deixa de fazer, quando precisa. E a gente se angustia porque a gente se vê totalmente incapaz de dar conta de tudo, a gente não tem como abraçar o mundo com as mãos. Então a gente deixa de fazer muita coisa que realmente era importante para fazer outras coisas que são fúteis. E essa limitação humana que traz angústia ao coração pela nossa incapacidade vai trazendo tristeza e vai trazendo cada dia mais a sensação que a gente não é nada. Mas tem que ser assim. Porque no dia que a gente pensar que é alguma coisa, a gente passa por cima de Deus. A gente não sendo nada. Às vezes escuta tanta gente falando assim, Deus eu quero agora. É hoje. O Senhor tem que me dar. Porque eu oro, porque eu prego, porque eu sirvo na tua casa, eu sou fiel, nos dízimos nas ofertas, então o Senhor tem que me dar. Quando Malaquias diz, e fazer prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, nem empurrador na parede e dizer, agora o Senhor tem que dar, porque eu dei também. Não, é dizer, espere, confiantes, porque certamente eu vou abrir as janelas dos céus. Não duvidem de mim, mas esperem em mim, porque eu vou abrir as janelas dos céus. Então, não imprensem em Deus, não exijam de Deus, porque a gente não é nada. Ele é Deus, nós somos servos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Senhor, nós somos os seus súditos. E essa é a nossa posição. E essa finitude da nossa vida nos mostra que essa é realmente a nossa posição, não pode ser diferente.
Porque alguém que é tão mortal, alguém que é tão limitado, não poderia comandar alguém que é eterno. Então a gente não pode trocar as posições. A gente não pode subverter a ordem. Moisés tem em mente que os homens, de forma ignorante, se gloriam da sua excelência. Mas eles são constrangidos a olhar para o tempo por vir. Então logo eles abrem os olhos, percebem que são arrastados e apresentados à morte com uma incrível rapidez e que a sua excelência, num instante, se desvanece. Até um dia desse você corria, você tinha disposição, você jogava bola, você passava o dia inteiro trabalhando e chegava em casa dizendo: estou pronto para outra. Hoje você se cansa, hoje você tem dores nas costas, hoje você não passa um dia sem tomar um analgésico, hoje você se esmorece com a gripe, hoje você vai percebendo que seus cabelos já não são tão pretos como antigamente, você vai percebendo que o seu rosto vai ficando enrugado, vai tomando outros contornos, que as suas mãos já não têm mais a firmeza e a força de antes, que os seus pés já não pisam com tanta força como antes, e que você vai começar a precisar de assistência, de gente que ajuda. Isso é bom que aconteça, porque ninguém vive sozinho. A nossa finitude também vai nos levar a entender que durante esse pequeno tempo nós precisamos uns dos outros. Eu preciso que alguém pegue na minha mão e me leve até um local determinado. Não simplesmente porque eu não tenho condição, mas porque é melhor que sejam dois mil. É melhor que seja uma comunidade dedicada à obra do Senhor do que seja uma pessoa só em casa assistindo pregação para internet. É melhor que seja uma igreja vibrante, com jovens, com casais, com crianças, do que ser uma pessoa só procurando ler alguns livros e tentar achar por ali alguma coisa parecida com Deus. Melhor você esteja aqui do que você esteja em qualquer outro lugar. No versículo 11 nós temos o seguinte: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido? Quanto mais um homem é inspirado com reverência para com Deus, mais seriamente ele é tratado. 1 Pedro 4,17 ele vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente sabe da responsabilidade que tem com os seus servos. Quanto mais a gente sabe da responsabilidade e falha, mais a gente vai ser cobrado. Mais a gente vai ser tratado. O juízo começa por nós. Essa também é uma doutrina genuína e proveitosa, ou seja, ele trata com mais severidade os que os servem do que os ímpios. Então nós precisamos abrir os olhos de forma mais clara para essa verdade. Porque os ímpios não interessam a eternidade. Eles acham que é tudo aqui agora. Quando eu morrer, acaba por aqui. Mas não acaba. A gente sabe disso e a gente vive para isso. Moisés tem aqui uma intenção diferente. Calvino diz novamente que nós temos aqui uma santa reverência por Deus, porque é somente isso que nos faz sentir verdadeira e profundamente a sua ira. Como nós conhecemos a Deus, nós sabemos quando Ele está derramando a sua ira. Nós sabemos quando a gente diz assim: só pode ser castigo de Deus, porque eu errei. Ele não está agradado a minha vida. Então você está me disciplinando, de fato, é a mão dele, me consertando, me colocando no prumo de novo. E ele diz: somente os fiéis são sensíveis à vida de Deus e, sendo dominados por ela, reconhecem que nada são e com verdadeira humildade se devotam totalmente a Ele. Esta é a sabedoria que os ímpios não conseguem obter, porque não renunciam ao orgulho com que se deixam inflar. Não se deixam tocar com o senso da ira divina, porque não sentem nenhum temor por Deus. Você diz para uma criança: não faça isso porque Jesus castiga. Se ela não tiver o temor de Deus que está no coração, ela vai dizer: estou nem aí. Por quê? Porque ela não sabe o que é a ira de Deus. Porque nós passamos todos os dias consumidos por essa ira. Mas no dia que ela conhecer,
ela vai saber, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Deus não se agrada. Eu não posso fazer nada na minha vida que Deus não se agrada. E eu vivendo dessa maneira, eu vou dar glória a Ele. Por fim, meus irmãos, nós temos no versículo 12 a 17 súplicas que Moisés faz nessa oração e que nós devemos também fazer com essa realidade na nossa mente, de que nós somos finitos, mortais, que a nossa vida é um sopro. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração estável. Como ele percebeu que o que ele até então ensinou não é compreendido pelos homens, enquanto Deus não fizer resplandecer neles o seu Espírito, então ele agora se comemorar. O homem não vai perceber tudo que Moisés disse até agora se ele não for a habitação do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não iluminar a sua mente, o seu coração, para entender essas verdades. Então ele agora passa a orar e ele diz: de fato, à primeira vista parece um absurdo orar para que você aprenda a contar os seus anos. Pedir a Deus: Senhor, me ensina a contar os meus anos. Eu sei contar os meus anos. Já acabei de dizer para vocês que eu vou fazer 37. Então eu sei que eu nasci em 87, em 2024. É só fazer a conta, né? Mas não é tão absurdo assim. Eu sei que as crianças aprendem a contar, então logo elas comecem a falar. E você vai ensinando elas a fazer 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco ela está contando até 100. Você fica maravilhado com aquilo. Só que é vergonhosa e é desagradável a nossa ignorância e nunca discernir um curto espaço da nossa vida. Ele não está falando aqui de contar a quantidade dos seus anos, mas de nos ensinar a entender a limitação da nossa vida, o curto espaço de vida que nós temos sobre a terra. E é entendendo sobre isso, compreendendo a brevidade da nossa vida, que nós vamos alcançar corações sábios. Por quê? Porque nós vamos buscar viver cada dia a vontade do Senhor e viver para a glória do Senhor, apesar das nossas limitações, apesar de nós, porque entendemos que nada disso aqui será eterno para nós. O que vai ser eterno para nós é a vida com Ele. Então, se isso aqui perde o valor é todo devotado a Ele. Se a minha vida terrena perde o valor, se eu não dou tanto valor para o hoje, para o agora, para as coisas que eu vou conseguir, para as coisas que eu vou conquistar, eu vou olhar para o que Ele já conquistou na cruz. Versículo 13, ele diz: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Ele sabe que Deus derrama a sua ira quando os seus servos pecam. E depois de haver falado em linguagem de queixa, Moisés acrescenta a oração: Senhor, por tanto tempo, o Senhor por tanto tempo não cessou de castigar o seu povo. Por fim, o Senhor se inclinará a nos tratar com compaixão. Senhor, até quando o Senhor vai estar indignado? Tem compaixão dos teus servos. Senhor, nós passamos todos os dias na tua ira. Mas, Senhor, tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão daqueles que têm percebido a sua finitude. Tem compaixão daqueles que percebem que não são nada. Tem compaixão daqueles que entendem a tua grandeza, a tua glória, a tua eternidade. Quando a gente escuta que Deus nos vira as costas, ou se afasta para longe de nós, quando Ele retrai o seu favor, as suas bênçãos, é claro que nós nos entristecemos, mas a gente sabe que é por conta das nossas iniquidades. Quando nós sabemos que há um retorno dessas bênçãos, isso nos faz entender que é renovada a manifestação da sua graça. Eu não preciso que Deus derrame bênçãos sem medida para crer que Ele é Deus. Eu só preciso reconhecer que sobre a minha vida repousa a graça do Senhor. Paulo dizia: Senhor, não aguento mais esse espinho, retira de mim. E por uma segunda vez ele falou a mesma coisa. E pela terceira vez ele pediu. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. E você pode dizer: Senhor, não aguento mais determinada situação na minha vida. Só que o tempo é tão curto na nossa vida.
É tão curto que você não deveria dizer, eu não aguento mais. Porque toda tribulação é momentânea, passageira. E você vai perceber que a graça do Senhor lhe basta para todas essas situações. Versículos 16 e 17, que nós temos que ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Antes de pedir isso, ele vai nos dizer que nós devemos ser saciados com a vontade de Deus, que nós devemos cantar de júbilo e nos alegrar todos os dias. Isso também faz parte do coração sábio, um coração que sabe agradecer ao Senhor, que sabe entender que todas as coisas são fruto da vontade de Deus. E aí ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, ou seja, Senhor, mostra as tuas obras. Mostra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mostra aquilo que a posteridade vai ver. Porque a tua igreja há de prevalecer até o fim dos tempos. Então se mostra a nós. Mostra aos teus filhos a tua glória. Mostra de maneira especial, guia-nos em todas as orações pelas quais nós pedimos o bem-estar da igreja, incluindo não só a nós, mas também aqueles que ainda não nasceram. Ou seja, quando nós observamos as obras do Senhor, nós não pensamos somente em nós, mas nós pensamos naqueles que vão vir após a nossa geração. Nós não estamos trabalhando hoje, olhando as obras do Senhor, para que essa geração simplesmente se alegre e confie no Senhor, mas que as gerações futuras, através do exemplo na nossa vida, também possam seguir ao Senhor. A nossa responsabilidade é fazer com que muitos possam crer no Senhor. Os nossos filhos e netos vão crer no Senhor e vão aprender a amar o Senhor, quanto mais eles nos virem crendo e amando o Senhor. Isso é importante que fique nas nossas vidas. E no versículo 17, quando ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma as obras das nossas mãos. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Moisés notifica que nós não podemos empreender ou tentar nada esperando sucesso, a menos que Deus seja o nosso guia e conselheiro e nos governe por meio do Espírito Santo. Tiago nos fala algo muito importante no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, falando sobre a falibilidade dos projetos humanos. Você não pode dizer: eu vou viajar por um ano para tal cidade, lá eu vou negociar, vou ter lucro e depois eu vou voltar. Antes você deveria dizer: se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Ou seja, nada que deve sair do nosso coração enquanto projeto de vida se não for colocado no crivo do Senhor, sob a orientação, sob a análise do Senhor, para saber se de fato é a sua vontade. E nós não podemos ser guiados pelo nosso coração, pelo amor de Deus. Não dê esse conselho a ninguém. Ouça o seu coração, ouça a voz do seu coração, porque o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, de Jeremias. Mas você deve dizer: meu irmão, peça orientação a Deus e o governo do Espírito Santo. Ele deve ser o seu conselheiro, para que você tenha sucesso em qualquer um dos seus empreendimentos. Glória a Deus. Daí se segue a razão por qual os empreendimentos e esforços dos ímpios são desastrosos, porque eles não seguem a Deus, eles pervertem a ordem toda e causam confusão para si mesmos e os outros. Por meio da providência de Deus, ele dirige externamente as suas obras em relação aos outros. Mas em relação ao seu povo, ele governa interiormente por meio do seu Espírito. E por isso diz aqui que ele ordena ou dirige as obras das suas mãos. A oração de Moisés era para que Deus conduzisse a um resultado próspero todas as ações e os empreendimentos do seu povo. Eu encerro, meus irmãos, com 3 aplicações muito rápidas. Primeira delas,
nós devemos reconhecer a eternidade e a grandeza de Deus nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Ou seja, fale, verbalize que Deus é eterno, mas haja como quem crê com Deus que é eterno. Segundo, contemplemos os nossos dias entendendo que é curta a nossa passagem na terra. Busquemos viver de maneira aceitável e agradável aos olhos do Senhor, colocando o Senhor na frente dos nossos projetos, para que nós possamos experimentar o alcance deles, segundo a sua soberana vontade. Senhor, eu tenho colocado isso no meu coração. É da tua vontade, que assim seja. Senão, que o Senhor tire isso do meu coração e coloque a tua vontade. Que eu busque os teus projetos, os teus pensamentos, os teus planos, e não a minha vontade. Terceiro, vivendo para a glória de Deus, nós poderemos esperar das suas mãos as mais sublimes bênçãos, em forma de amor, bondade, proteção, orientação e direção. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. E em tudo, Ele vai cuidar de nós.